Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantos vieram aqui ouvir a palavra de Deus? Amém? Vieram mesmo? Amém. Então abra o teu coração, porque tenho certeza, Deus tem uma palavra ao teu coração nesta tarde. Queria convidar aqui o evangelista Mauro. Eita glória. Maurão. É o Maurão, amém? Feche seus olhos, estenda tuas mãos para cá. Vamos orar pelo servo do Senhor. Senhor Deus eterno, Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado neste dia que o Senhor preparou para a igreja, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus, para sermos edificados por ela. Dai-nos direção, repreende-nos, exorta-nos, Senhor Deus, ó Pai. Coloca-nos no centro da Tua vontade, Pai. Estamos aqui porque entendemos, Senhor Deus, que precisamos de Ti, Senhor, ó Pai. Assim que nós Te pedimos, usa o Teu servo, Pai. Usa o evangelista Mauro para falar aos nossos corações a Tua poderosa palavra. Assim nós oramos e te pedimos, Senhor, dá-lhe ao teu servo, Senhor, graça, ousadia, que a tua unção seja sobre ele, ó Pai. Assim nós oramos e nós te pedimos, ó Pai, no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Wilson. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, estamos felizes e convictos de que o nosso Deus se faz presente conosco. Amém? Amém? E eu quero que vocês abram a palavra de Deus numa carta pequena, carta de Tito, capítulo número 2. Glórias a Deus, papai. Tito, capítulo 2, versículo 11. Até o 14. Amém? Tito, depois de 2 Timóteo, antes de Filemão, Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Podemos nos assentar? Glórias a Deus. Irmãos, eu lendo esse texto, eu vejo e encontro dois momentos, os dois maiores momentos da história do mundo. Primeiro, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. O versículo 11 diz que a graça de Deus há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Eu vejo aqui o primeiro e o segundo que nós já vamos ver. O maior momento da história do mundo. O nascimento de Jesus. E o segundo maior momento que eu vejo aqui é a segunda vinda de Jesus. O versículo 13 diz que nós aguardamos essa bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse que eu vejo, encontro e creio que esses dois momentos são os dois maiores momentos da história da humanidade. O nascimento de Jesus, aquele que na plenitude dos tempos, o mistério que estava oculto, a Bíblia fala, e o Verbo se fez carne,
e habitou entre nós. E João diz, continua dizendo, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus, que vem em graça e verdade. Quando olhamos para Mateus, Mateus escreve dizendo ali no início sobre o nascimento de Jesus, e uma virgem, Maria, dará à luz um menino, e porás o nome de Jesus, e ele será o Salvador de toda a humanidade, e ele virá para salvar o homem dos seus pecados. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala que o homem sem Jesus, ele já estava condenado. Nós já estávamos condenados. Jesus, ele não veio, ele não nasceu para condenar o homem por causa do pecado. Jesus, ele nasceu e veio com uma missão de tirar o homem da condenação, tirar o homem do pecado. E quando nós olhamos aqui para esta carta, no capítulo 3, versículo 3, ele fala para nós o nosso estado antes de conhecermos a Jesus. Tito 3, versículo 3, diz assim, olha, porque também nós éramos noutro tempo, antes de decidirmos por Cristo, nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, a várias vontades e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Esse era o nosso estado antes de decidirmos por Jesus. Mas com a vinda do Senhor, através da fé, através desta graça de Deus, ele continua dizendo, versículo 4, mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Olha que lindo, irmãos, o que Jesus fez conosco e o que Jesus faz com aquela pessoa que se decide por Ele. Aleluias, aleluias. Ele usa de misericórdia, Ele nos limpa, nos lava, nos perdoa, nos purifica e nos regenera numa nova pessoa, numa nova criatura, pela renovação do Espírito. Esse é o trabalhar de Jesus na pessoa que se decide por Ele. Uma renovação na nossa mente, uma renovação nos nossos pensamentos, uma transformação na forma de falarmos, de agirmos. É o que ele diz aqui, que nós éramos, versículo 3, nós éramos em outrora, no outro tempo, insensatos, agora não somos mais. Nós éramos e vivíamos em malícia, agora já evitamos a malícia, evitamos a inveja, evitamos odiar uns aos outros. Por quê? Porque Jesus, Ele nos lavou, nos purificou, nos renovou e transformou a nossa mente, a nossa forma de ser, numa nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a grande missão do Senhor Jesus quando Ele vem a este mundo. Mas agora, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós temos essa esperança da vida eterna, de encontrarmos com Cristo um dia, aí Ele diz para nós, o versículo 12 lá que nós lemos no capítulo 2, Tito 2:12, que Ele vem, traz salvação para nós e nos ensina. O que Ele vai nos ensinar? Então Ele relata algumas coisas que agora Ele vai nos ensinar a partir do momento em que nós decidimos por Cristo.
a partir do momento em que nós fomos regenerados, a partir do momento que agora nós temos uma caminhada com Cristo. Então ele pede para nós agora, olha o versículo 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade, às vontades mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então ele diz que nós temos que renunciar à impiedade. Impiedade, em outras palavras, assim, um pouquinho mais fácil para nós entender, eu dei uma pesquisadinha lá, então encontrei lá, desumano, arrogante, injusto. Então hoje, irmãos, se nós éramos arrogantes, nós já não somos mais. Nós temos que renunciar ao que ele pede. Renunciai. Se nós éramos desumanos, não somos mais. Se nós éramos injustos, nós não somos mais. E quando eu meditava, o Senhor trouxe ao meu coração sobre essa parte de injusto. O Senhor trouxe ao meu coração um versículo da palavra do Senhor que está em Salmo 4, o versículo 12, aleluias, que fala assim: oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. E ao mesmo tempo que o Senhor trouxe esse versículo ao meu coração, ele trouxe uma passagem das Escrituras ao meu coração no mesmo momento. Porque eu falei assim: Senhor, como eu vou explicar para ele sobre sacrifícios de injustiça? Aí o Senhor levou a esta passagem para nós pegarmos como um exemplo. E o Senhor me levou àquela passagem lá em Gênesis. Naquele momento nós sabemos que Deus fez uma promessa para Abraão, do qual ele sairia da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus iria dar para ele. E junto com ele, quando ele sai, ele leva o seu primo Ló. Mas chegou numa altura da caminhada que eles cresceram, ficaram ricos, os dois, digamos hoje, 2 fazendeiros, juntos, e ali começou uma contenda entre os empregados de ambos. E aí Abraão chegou em Ló. Quem é que tinha promessa? Era Abraão. Quem tinha prioridade então? Abraão. Mas ele chama Ló e fala para Ló: olha, para que não haja contenda entre mim e ti, então eu vou dar prioridade para você escolher. Se você escolher, está vendo toda essa terra aí? Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E a palavra fala que então Ló, ele observa, e aí ele vê as campinas verdejantes, terras férteis, e aí ele falou: não, eu quero esta parte. Então, aos nossos olhos, Ló escolheu a melhor parte. Mas Abraão, sendo o dono da promessa, ele abriu mão. Olha só, irmãos, ele abriu mão para não tirar proveito. Ou de repente ele pensar, para Ló não pensar que eu estou tirando proveito, estou escolhendo o melhor para mim não tirar proveito desta situação, para mim não beneficiar desta situação. Então eu vou abrir mão e vou deixar que ele escolha. Nós temos abrido mão de certas situações. Olha, eu vou perder, mas eu vou abrir mão. Eu não quero tirar proveito nenhum sobre essa situação. Nós temos feito isso. E, ao mesmo tempo que o Senhor me mostra essa passagem, o Senhor me traz à memória outro versículo, dando uma sequência e uma resposta de quem age e quem pratica o sacrifício de justiça, que está em Salmo 5:12. E se o irmão fosse rápido lá, porque aí eu vou ter que voltar na Bíblia aqui para ler.
Será que ele consegue lá mais rápido que eu? Salmo 5,12, encontrei. Diz assim, olha: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo e circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Olha que lindo, irmãos, quando nós abrimos mão para que o outro tenha o privilégio, para que o outro se beneficie. Olha o que Deus faz. A Bíblia fala assim, que o Senhor abençoará o justo. O que Deus fez com Abraão? No momento que ele abriu mão daquela situação, e deixou que Ló escolhesse primeiro. E nós sabemos a história. Deus chegou em Abraão e falou: agora, Abraão, você vem cá. Abraão, olha para o sul, olha para o norte, olha para o oriente, olha para o ocidente, toda esta terra eu te darei a ti e a tua semente. Vocês percebem como Deus abençoa quando nós abrimos mãos para não prevalecermos sobre determinadas situações? E ele continua: circundá-lo-ás da tua benevolência, ou seja, o Senhor nos cerca com as tuas bênçãos. Então, irmãos, vale a pena praticarmos sacrifício de justiça. Amém? Amém. E, voltando lá em Tito, ele continua dizendo, glória a Deus, que nós também temos que renunciar o quê? Às vontades mundanas. O Senhor colocou assim rapidamente alguma coisa, só para vocês terem uma ideia. Vontades mundanas. Por exemplo, quando você abre o celular. Hoje, irmão, nós estamos numa época que você abre o celular, rapidamente vem na telinha lá um monte de coisa pornográfica. Nós temos renunciado a isso? Nós temos fechado os olhos para isso? Ou somos daquele que dá uma clicadinha lá para ver? Não, vou dar só uma olhadinha. O Senhor está pedindo para nós renunciarmos às vontades mundanas. Outro item que o Senhor colocou no meu coração é quando nós rejeitamos, é quando nós odiamos. Que nós venhamos transformar isso em amor. Ou seja, são situações que para o mundo não tem problema, mas para Deus tem problema. E Ele pede também que nós agora venhamos viver, ainda no versículo 12, uma vida sóbria. Sóbria, uma pessoa sóbria, uma pessoa que ela não se embriaga, uma pessoa que ela está lúcida, uma pessoa que ela é moderada, uma pessoa que é responsável, uma pessoa que caminha com Deus, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que tem o entendimento de servir a Deus com entendimento. É interessante, porque antes de nós decidirmos por Jesus, se eu perguntar aqui, pelo menos eu pensava assim, já achava que era uma pessoa que tinha Deus, que era salvo, que eu não praticava roubo, que eu não praticava mentira. Eu até olhava, irmãos, aqueles 10 mandamentos, porque como era um católico bem acirrado, então eu ficava observando, bom, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, eu estou de bem com Deus, percebe? Mas essa pessoa hoje, depois que recebe a Jesus numa mente restaurada, renovada,
Jesus abre a nossa mente e mostra realmente a verdade para nós. E nós sabemos que não é apenas isso, vai muito além do que isso. Então, por isso que hoje nós temos que andar uma vida sóbria e piamente. Piamente são pessoas que são amorosas, pessoas caridosas, pessoas devotas e que têm convicção da sua fé em Cristo. Nós temos que ter essa convicção desta fé em Cristo, que em Cristo morreu por nossos pecados e hoje nós somos salvos. Hoje nós temos a salvação. Hoje nós temos o direito de filho de Deus. Hoje nós somos co-herdeiros com Cristo. Então nós temos que ter esta convicção. E tudo isso nós alcançamos a partir do momento em que nós decidimos por Cristo. Nós passamos a ter esta convicção. Mas agora, irmãos, eu quero entrar na parte assim que o Senhor mais falou comigo, nesta tarde, para esta tarde, é sobre aguardarmos a vinda de Cristo. E a pergunta é, hoje nós somos salvos, hoje nós esperamos a vinda de Cristo. E a pergunta é, de que forma nós estamos aguardando a vinda de Cristo? Nós cantamos hoje aqui, dizendo para o Senhor que Ele vem. Quem crê na segunda vinda de Cristo? Quem crê que Ele voltará? A palavra do Senhor nos fala em Atos 1, Jesus, depois que ele morre e ressuscita, ele aparece algumas vezes entre os discípulos, e na última vez que ele aparece entre os discípulos, ele está ali dando algumas instruções, e naquele momento que ele está dando algumas instruções para os discípulos, a palavra fala que, de repente então, olha só, irmãos, que maravilhoso, ele está ali no meio, mais ou menos, de uma quantidade de pessoas como nós estamos aqui, mais ou menos no número de 100 pessoas, 120 pessoas, e ele está ali dando algumas instruções a respeito do reino, e de repente, então, a palavra do Senhor nos fala que ele começa a ser elevado aos céus, e então aquela igreja, aquelas pessoas que estão ali ouvindo Jesus, começa a olhar para o alto, e vendo Jesus subir, e de repente diz a palavra que vem 2 anjos que descem no meio daquelas pessoas e fala para eles: varões, da mesma forma como vocês estão vendo Jesus subir, Ele voltará. Aleluia. Então, irmãos, é com essa expectativa que a pergunta que eu faço nesta tarde é: de que forma nós estamos aguardando a vinda de Jesus? E o Senhor, então, Ele me leva aqui a alguns itens, que eu quero falar primeiramente, nesses itens, é sobre a nossa fé em Cristo. Marino falou aqui sobre uma fé, mas esta fé que eu vou falar é sobre a nossa fé salvífica, a nossa fé que nos dá a nossa salvação, que a palavra fala assim, que não é de nós mesmos, mas é um dom de Deus, que é pela graça, aleluias, e as misericórdias e o dom de Deus para com as nossas vidas, é através desta fé que nós somos salvos. Agora, nós temos guardado esta fé, e eu queria que você fosse comigo em Hebreus, está tão pertinho aí, Tito, Filemão, Hebreus 3, Hebreus 3, versículo 6, diz assim para nós: mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme, o quê? A confiança, a nossa fé,
se conservarmos firme a confiança ou a fé e a glória da esperança, até quando? Até o fim. Então ele diz que agora nós somos casa de Deus. A partir do momento que nós decidimos, o Senhor nos salvou, nos regenerou, nos fez propriedade peculiar, e agora Ele nos diz que nós somos sua casa, somos sua morada. Mas Ele continua dizendo, mas se tão somente conservarmos firme. E é aqui que faz a diferença. Então, ou seja, no nosso dia a dia, nós temos que caminhar conservando a nossa fé, a nossa confiança, firme na esperança de que Ele voltará até o fim. Vamos ver o próximo versículo. Versículo 14 agora, o mesmo capítulo 3, versículo 14. Que diz assim para nós: porque nos tornamos participantes de Cristo. De que forma? Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, de novo, da nossa fé, até o fim. Então ele está dizendo, se tão somente, se nós, que já somos participantes de Cristo, se nós retivermos desde o princípio, desde o início, desde o momento em que nós decidimos por Cristo, desde o momento em que nós aceitamos a Cristo, se nós mantermos esta fé, confiando até o fim, então nós estamos aguardando a vinda de Cristo. Então a questão é, nós estamos de que forma? Aguardando a vinda de Cristo. É algo para nós pensarmos. Uma outra parte que o Senhor, um outro item que o Senhor coloca no meu coração, de que forma nós estamos aguardando a vinda de Cristo, é que nós devemos caminhar cada dia, perdoando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. E eu queria que você fosse comigo, Colossenses 3:13. Se você está com a sua Bíblia, vou voltar um pouco para trás aí. O irmão deixou sozinho, ele não colocou mais na tela? Colossenses 3:13. Diz assim, irmãos: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Então, irmão, na nossa caminhada, se nós estamos aguardando a Cristo, nós temos que aprender a perdoar, ou decidirmos perdoar. Eu lembro de um pastor pregando uma certa vez, ele falou assim, que perdão é decisão, é eu que decido perdoar. Então, se nós temos algo que ainda machuca, que nos fere, nós temos que decidir perdoar. Mais um versículo, atrás um pouquinho, Efésios 4. Efésios 4, versículo 1 e 2, diz assim, olha: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, Paulo está dizendo, eu sou preso do Senhor, eu estou entrelaçado com o Senhor, eu estou arraigado com o Senhor, então eu peço que, no Senhor, que nós, venhamos andar como? Como é digno da vocação com que foste chamados. Então nós somos chamados também com uma vocação de quê? Olha o versículo 2 agora. Qual é essa vocação? Humildade, mansidão, longanimidade, que mais? Suportando-vos uns aos outros, em amor.
Vocês percebem? De que forma nós estamos aguardando Cristo? Com humildade, suportando uns aos outros, com mansidão, com longanimidade. Longanimidade é quando você está de uma forma. Eu vou pegar um exemplo nosso aqui, nós casados, que eu acho que é mais fácil para nós entendermos, porque é algo do nosso dia a dia. Nós casados. Você sabe, eu vou falar dos homens primeiro. Sabe quando nós, homens, critica a esposa, fala demais no ouvido dela, e ela chega um momento que ela começa a pensar, puxa, eu não aguento mais esse cara. Nossa, ele não para de falar. Já aconteceu isso na casa de vocês? Na vida 2? Já? Eu pensei que era só eu lá em casa. Vocês percebem? Então, o que o Senhor está pedindo? Ele está pedindo, você seja longano, você tem que ir aguentando. É como uma borracha que você vai esticando aos pouquinhos. Entende? Você pega a borracha e vai esticando, vai esticando, vai esticando. E assim é ser longânimo. É você suportar. Ele fala no final aqui, é suportar mesmo. E não é diferente as esposas para conosco, porque tem horas também, né, irmão, que dá vontade, né? Tem eu vou falar, tem hora que dá vontade de jogar pela janela. Mas, irmão, se é difícil com ela, pior sem ela, não é verdade? Então, irmãos, nós temos que, na vida 2 é isso. É suportar um outro, é ser manso com o outro. Você tem sido manso em casa com a sua esposa? Você tem sido manso em casa com seu esposo? Você tem sido manso em casa com seus filhos? É o que o Senhor está pedindo para nós. Então nós temos que aguardar a vida do nosso Senhor, vivendo desta maneira. E agora não só em casa, mas também lá fora, que é mais difícil ainda. Não é verdade? E aí eu digo para minha esposa, eu te amo. Eu te amo, mas eu te jogo pela janela qualquer hora, mulher. Faz isso não, irmão. Andai com mansidão, suportando. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra, é lindo. Lembra de Estevão? Há um cara que libera perdão, irmão. Pensa, o cara está ali pregando o evangelho, de repente chega aqueles caras que odeia crente, que quer pegar o crente pela garganta, e eles assim o fizeram, não pela garganta, mas com pedras, e apedrejam ele, e antes dele morrer, porque é uma multidão apedrejando, e a palavra fala que antes dele morrer, ele olha para o céu e fala assim, Pai, perdoa eles, e não impute sobre eles este pecado. E ele olha para o céu, e a palavra fala que os céus abrem, e ele vê Jesus de pé à direita do Pai. Vocês percebem, quando nós liberamos perdão, quando nós decidimos em perdoar, os céus abrem para nós. É esse que Deus faz. É por isso que eu vejo que Ele quer tanto nos abençoar, que Ele pede, libera perdão para que as bênçãos sejam derramadas. Libera perdão para que os céus se abram sobre a sua vida. Que nós venhamos aguardar a vinda de Jesus, perdoando uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Um outro passo que o Senhor coloca no meu coração é aguardando a vinda do Senhor Jesus, lendo a palavra e vivendo a palavra. A palavra de Deus, a palavra fala assim que nós devemos examinar as Escrituras, porque nela, o que tem nela? Fala aí para mim, irmãos. Como é que é, pastor Wilson?
porque nelas há o poder para a vida eterna. É na palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, se vocês quiserem ir comigo rapidamente, Colossenses capítulo, um pouquinho atrás, deixa eu achar aqui, Colossenses capítulo 3, versículo 16, versículo 16 diz assim, ó, eu vou ler só a parte A, que diz assim: a palavra de Cristo, o que acontece? Quem está aí comigo? Habite em vós o quê? Abundantemente. Ou seja, nós temos que viver aguardando a vinda do Senhor, cheios da palavra. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Mas quando nós olhamos para uma proposta que Deus faz para Josué, lá no capítulo 1, quando ele fala para Josué: é você que vai levar o povo, é você que vai atravessar o Jordão, mas você tem que se esforçar. E aí quando nós chegamos no capítulo 1, versículo 8, Deus fala para ele: olha, e tem mais, você medite na minha lei dia e noite. E aí ele continua dizendo: e faça o que está escrito, e faça tudo o que está escrito nela. Então, irmãos, eu aprendo algo, não apenas estar cheio da palavra, derramando da palavra, mas se nós não vivermos a palavra, se nós não colocarmos a palavra. Então ele pede: você leia, medite nela dia e noite, e faça tudo conforme está escrito na minha palavra. Porque então, vocês estão comigo? Deixou eu sozinho de novo. Eu vou ter que correr lá. Chegou? Olha lá, irmãos. Não é esse não. É lá em Josué 1:8. É o que eu estou mencionando para vocês agora. Achou? Acho que eu vou chegar primeiro que ele de novo. Olha lá, irmãos, olha o final. Ó. Ele diz que nós temos que não apartar da nossa boca o livro desta lei, meditar nela de noite, ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, o que acontece? Farás prosperar o teu caminho. Você quer prosperar o teu caminho? Se encha da palavra. Aleluia. Se encha da palavra. Medite nela. Viva conforme ela nos orienta. Nós começamos essa ministração lá lendo que Jesus ele nos salvou e agora ele está nos ensinando. Nós estamos aprendendo que nós temos que viver a palavra, praticar a palavra. Então o Senhor nos prosperará o nosso caminho. Amém? Um outro item que o Senhor colocou no meu coração. Aguardando a Jesus, não deixando de vir à congregação. Não deixando de vir à igreja. Tem um versículo mesmo em Hebreus aí, eu não lembro rapidamente agora qual que fala assim que não podemos andar como é o costume de alguns que deixam a sua congregação. Então que nós venhamos, irmãos, aguardar a Jesus, vindo à congregação, vindo à igreja. E eu quero ler 2 versículos rapidamente com vocês aqui, que vocês já conhecem, eu já li assim, eu creio assim, algumas vezes aqui, mas é como Pedro fala para nós, né? Às vezes ele prega a mesma coisa para o quê? Para que nós venhamos gravar realmente em nosso coração, que está lá em Salmo 27, Salmo 27, o salmista Davi, o rei Davi, o cara era rei, e olha só como que era o coração desse rei, um versículo que nós conhecemos, mas nós vamos trazer à nossa memória, para gravarmos, para que nós venhamos ter o prazer de vir à casa de Deus. Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor, quantos dias?
todos os dias da minha vida. Para quê? Contemplar a formosura do Senhor e que mais? Aprender no seu templo. Irmãos, olha a importância de nós virmos à casa do Senhor. Aqui nós viemos contemplar a sua formosura, a sua beleza, a sua grandeza, a sua majestade. Aqui nós viemos adorar ao Senhor. E aqui nós viemos aprender do Senhor. Irmãos, aprender do Senhor é através da palavra que nós vamos ser ensinados. Amém? É através da palavra que nós somos corrigidos. É através da palavra que nós somos exortados. É através da palavra que nós vamos sendo ajustados. Assim como Paulo escreve dizendo que nós vamos crescendo como um edifício bem ajustado. É pelo poder da palavra que muita coisa o Senhor vai nos libertando, o Senhor vai nos tirando, e o Senhor vai nos acrescentando aquilo que é bom, aquilo que é agradável à sua vontade. E assim nós vamos crescendo como um edifício bem ajustado, para sermos moradas de Deus. Vejamos o capítulo 26, versículo 8. Novamente Davi. Ele diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua... O que está escrito aí, irmãos? Eu tenho amado a habitação da tua casa. Aleluias. E o lugar, olha só, irmãos, por isso que eu falo, que hoje nós servimos a Cristo com entendimento. Senhor, eu amo esta casa. Senhor, eu venho aqui porque eu amo este lugar. Por que você ama? Porque a tua glória permanece aqui. Então, irmãos, quando nós venhamos de casa, no decorrer da semana que você tem o desejo de vir a um culto, você vem com alegria, você vem com prazer. Por quê? Porque você vai vir à casa do Senhor, e aqui vai estar a presença de Deus, vai estar a presença da sua glória. Aqui vai estar a presença do nosso Deus grande e poderoso, aquele que pode todas as coisas. Então nós devemos aguardar a Jesus vindo à sua casa. Amém? Irmãos, nós sabemos e ouvimos tantas vezes que Jesus está voltando, e nós cremos nisso. Ele mesmo disse que voltará. Ele mesmo disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar, e eu voltarei, e vos levarei, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Essa é a nossa esperança. Essa deve ser a nossa maior esperança. Nós temos que acordar com essa esperança. Nós temos que dormir com essa esperança, crendo que a qualquer momento Ele voltará. Paulo diz que se a nossa esperança estiver apenas nesta terra, nós seremos os mais miseráveis. Então, irmãos, a pergunta que eu deixo para nós nesta tarde: de que forma eu tenho aguardado a vinda de Jesus?
eu deixo para nós continuarmos a meditarmos no decorrer desta semana. Nós que somos salvos, nós que já entendemos que há uma esperança viva, a esperança da glória, a esperança que é Cristo, a esperança que Cristo voltará. Cristo voltará. Não é apenas uma história. Quem nos escreveu isto, irmão, foram homens que tiveram com Ele. Homens que ouviram suas palavras e deixaram para nós. O próprio Jesus diz: felizes são aqueles que não me viram, mas creram no meu nome. Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. A nossa oração é uma oração de agradecimento. Porque a palavra fala que nós estávamos mortos. O estado do homem espiritual sem Cristo é morte. O salário do pecado é a morte. Mas Cristo, a Bíblia fala: vós estáveis mortos em ofensas e pecados, mas Cristo vos vivificou. Nós fomos vivificados em Cristo, para que agora nós vivêssemos aguardando a sua vinda, para que naquele dia, ao encontrarmos com Ele, diz a palavra, nós veremos Ele como Ele é. Para pensar nisso. Um dia eu vou encontrar com Jesus e vou ver Ele como Ele é. E aí continua dizendo: e nós, então, os salvos, seremos parecidos com Ele. Essa é a nossa esperança. Senhor Deus, nesta tarde, Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos, Pai, com gratidão por tudo que o Senhor fez, para que nós fôssemos beneficiados. Nós fomos beneficiados, ó Deus, pela morte e ressurreição do Teu Filho. É através, ó Deus, do sangue de Cristo, que nós fomos comprados, nós fomos resgatados da nossa maneira vã de viver, e gerado em nós, e o Senhor deu para nós, gerou em nós, esta esperança, esta expectativa, de que Jesus voltará. Ó Deus, assim como nós aprendemos nesta tarde, nós temos que manter a nossa fé. A nossa parte é manter a nossa fé desde o princípio até o fim. E o Senhor pede mais para nós. Estejam aguardando a vinda do Salvador, vigiando e orando. Pai, que nós mantemos as nossas vidas vigilantes. Ó Pai, que o Senhor, nesta caminhada, o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos orientando, nos ajudando a não viver, Senhor, aquilo que o mundo nos oferece, mas, Senhor, caminharmos com foco em Ti, olhando para o alto, crendo no acordar, no deitar, que Jesus voltará. Te louvamos, Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.
Eu deixo, irmãos, esta palavra para nós nesta tarde, e estou passando a direção para o pastor